Shri Brahma Samhita, a quintessência da realidade. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anajiyaji Govinda Sarvakarana Karanam. Tradução: Govinda Krishna é o Senhor Supremo, a corporificação da verdade, da consciência e do júbilo. Ele não tem início e é a origem de tudo o que existe, é a causa de todas as causas. Significado por Bhaktivinoda Thakur. Com seu nome pessoal eterno, sua forma eterna, suas qualidades eternas e seus passatempos eternos, Krishna brilha solitário e resplandecente acima de todas as demais entidades como sendo o Supremo. O nome Krishna é seu nome eterno, que proclama ser ele a existência suprema devido às suas características que atraem o amor de todos os seres. Seu caráter pessoal eterno manifesta-se em sua forma de verdade concentrada, Sati, consciência, Titi, e júbilo, Ananda. Com característica humana de 2 braços e matiz azul escuro celestial e encantador, chama Sundar, segurando sua flauta, Muralidhar. Pelo poder de sua própria potência inconcebível, apesar de sua natureza majestosa e onipotente, em sua encantadora forma de tamanho médio, ele atrai tudo o que existe. Nessa forma eterna, sua natureza de autocrata possuidor de qualidades milagrosas, sentidos transcendentais, etc. É única com harmonia todo abrangente, verdade, consciência imortal e êxtase divino alcance sua glória plena nele, com intensidade concentrada e absoluta. O Paramatma, a superalma onipresente, o Deus onipotente ou Isvara, Vishnu, o preservador, é apenas uma porção de seu ser intrínseco, manifesto dentro do mundo mundano. Portanto, Krishna é o próprio e único Deus Supremo, ou seja, Parameshvara, Ishvara Paramakrishna. Ainda que suas qualidades e sentidos infinitos e transcendentais sejam todos claramente diferenciados uns dos outros por sua potência inconcebível, todos estão perfeitamente situados eternamente, aparecendo na única forma transcendental, sem igual e absolutamente encantadora. Essa forma divina é o próprio ser de Krishna. E o ser de Krishna é essa forma divina. Sua forma divina é a entidade da intensidade absoluta e concentrada do ser, do conhecimento e do êxtase. Desse modo, o espírito sem atributos e sem forma do Brahman, o princípio não concentrado do ser, do conhecimento e do êxtase, é meramente a refulgência corpórea dessa entidade de intensidade absoluta e concentrada. A forma divina intrínseca de Krishna é em si mesma sem origem, sendo a origem do Brahman e do Paramatma. Esse mesmíssimo Krishna, que é servido por Sri, a deusa da fortuna original, é Govinda, quem pode ser visto conforme seus passatempos como Gopati, o senhor das vacas, Gopati, o senhor dos pastores, Gopati, o senhor das donzelas pastoras, Gokulapati, o senhor do vilarejo divino, na terra onde abundam as vacas, e Golokapati, o senhor da morada divina das vacas. Como o predominador e o predominado, ele é a causa de todas as causas, incitada pelo olhar de sua forma fraccional
de descenso predominador, Purushavatara, do Paramatma. Sua potência inferior, predominada, cria o mundo material. As ilimitadas almas individuais ou divas são a potência marginal manifesta, como os raios da refulgência que emanam desse Paramatma. Este livro sagrado estabelece a supremacia do Senhor Krishna e, desse modo, a invocação auspiciosa para o livro é alcançada pelo cantar do seu nome. Verso 2. Mahashra Patra Kamalam Gokulakyam Mahati Padam Tadkarnikara Tajdama Taj Anantansha Shambhavam. Tradução do verso. Esse verso descreve a morada transcendental, Dhamma, de Gokula, que é o local dos passatempos do divinamente brincalhão Sri Krishna. Gokula é a superexcelente morada de Krishna. Manifesta-se eternamente através de uma porção do infinito Ananta. Esta morada assume a forma de uma exclusiva flor de lótus divina de milhares de pétalas, em cujo âmago se encontra o próprio lar de Krishna. Significado de Bhaktivinoda Thakur. Gokula, que é idêntica a Goloka, não é criada nem mundana. A potência infinita de Krishna é sempre expansiva, e Baladeva, o alter ego divino de Krishna, é o reservatório dessa potência. O aspecto infinito da entidade transcendental de Baladeva é duplo, abrangendo tanto a transcendência quanto a mundanidade. Uma quarta parte da majestade do Senhor é a infinitude mundana, Ekapada Vibhuti, o que será discutido no momento apropriado. O infinito transcendental compõe as restantes 3/4 partes da majestade do Senhor, Tripada Vibhuti, ou seja, a dimensão livre de lamentação, morte ou temor. Esse domínio é refulgente por natureza, desde que se trata do reino transcendental. Esse reino é a majestade manifesta do Onipotente, o grandioso Vaikunta, ou mundo espiritual ilimitadamente transcendental, o Paravyoma. Situado além da provisão da natureza material, na margem mais distante do rio da passividade, o Viraja, esse domínio preside em toda sua glória, eternamente rodeado pela refulgência espiritual do Brahman. A religião superior dessa majestade divina é infinita, é a morada da doçura, encanto absolutos. Gokula ou Goloka, que é a porção final do esplendor do mundo espiritual, eternamente manifesto na sua beleza extrema. Algumas autoridades se referem a esta como sendo a morada do Mahanarayana, o grande Narayana, ou Mula Narayana, o Narayana original. Desse modo, Gokula, idêntica a Goloka, é a morada superexcelente. Essa morada sagrada é única e resplandecente, como Goloka e Gokula, segundo suas respectivas e diferentes localizações superior ou inferior. Em seu livro Shri Brihad Bhagavatamrita, que manifesta a essência de todas as escrituras sagradas, Srimati Sanatana Goswami afirmou: Yata Kridat Tad Bhumau Goloke Pitataiva Saha Adaurdavataya Bhedo Naiho Kapate Kevalam. O significado é que Krishna brinca em seus passatempos divinos
no Gokula manifesta neste mundo material exatamente da mesma forma que ele o faz em Goloka. Não há diferença entre Goloka e Gokula, a não ser pelo fato de Goloka estar situado na região mais elevada do plano espiritual. Esse mesmo local dos passatempos de Krishna manifesta-se neste mundo como Gokula. Sri Diva Goswami também elucidou o fato em seu livro Satsandarbha Goloka Nirupadam Vrindavananidam Nitya Krishna Damatam Goloka Vrindavanayo Ekatam Cha. Ainda que Goloka e Gokula são idênticas devido à potência inconcebível de Krishna, Goloka é o plano mais elevado do mundo transcendental, enquanto que Gokula, situada na província de Mathura, revela-se dentro do quadrante insignificante da majestade do Senhor, que emana de sua potência ilusória, Maya, na forma do mundo material. Repousa além da faculdade do insignificante intelecto do Diva conceber como a morada divina, apesar de se constituir das 3/4 partes da majestade de Deus, pode vir a ser acomodada nas regiões inferiores do quadrante da majestade mundana. E isso é demonstrativo da grandiosidade e da potência inconcebível de Krishna. Apesar de manifestar-se neste mundo material, a entidade de Gokula é a morada divina, incomensurável e ilimitada de todas as formas no tempo, espaço e circunstâncias materiais. Gokula permanece auto-refulgente, sempre irrestrita, com a realidade ilimitada e suprema. Parama Vaikuntha Tattva. Ainda assim, as almas condicionadas, devido à sua absorção no materialismo, não podem residir a arrastar até mesmo Gokula ao nível de seus sentidos e intelectos mundanos. Através de seus sentidos e inteligências defeituosos, pertencem de modo mundano até mesmo à morada divina de Gokula, tal como o observador míope considera que o sol está coberto por uma nuvem, quando o fato é que seus olhos é que estão cobertos. Somente a pessoa que por grande fortuna teve seu relacionamento com o mundano completamente dissipado poderá ser Goloka em Gokula e Gokula em Goloka. A iluminação jnana alcançada da consciência, êxtase da alma através do seu próprio discernimento perseverante, que lhe permite discernir a não-realidade da realidade, jamais foi vista obtendo sequer um vislumbre da religião de Vaikuntha. Esta morada situa-se acima da verdade, da consciência e da bem-aventurança desconcentradas do Brahman elementar, ou absoluto não diferenciado. Assim, não existe a menor oportunidade de se ter uma visão divina de Goloka ou Gokula por meio de um tal jnana, ou pelo esforço autoexercido para obter a iluminação. Isso é assim devido a que aqueles que cultivam jnana, os liberacionistas, procuram pela realidade dependendo exclusivamente de suas próprias percepções refinadas, ignorando a busca pela graça de Krishna, quem é repleto de potências inconcebíveis. Por isso, o esforço dos liberacionistas em busca da autorrealização monista é fútil no que se refere a alcançar Goloka Vrindavana. Por fazer parte do esforço explorador ou karma,
O esforço meditativo da yoga é igualmente impotente para atrair a graça do Senhor. Portanto, não pode trazer êxito algum na busca pelo plano do dinamismo transcendental além da unidade do Brahman. Somente aqueles que adotam a devoção pura, o Shuddha Bhakti, podem alcançar a graça de Krishna, o Senhor de potências inconcebíveis. E somente pela graça de Krishna é que se desfaz nossa relatividade com a natureza mundana e ilusória, para que nasça a fortuna de poder ver Gokula. Nesse particular, existem dois tipos básicos de perfeição na devoção, ou Bhaktisiddhis, a saber, a perfeição de nosso ser divino durante sua jornada neste mundo, ou Swarupa Siddhi, é a perfeição da partida deste mundo mortal, ou Vastu Siddhi. Na Swarupa Siddhi, Goloka é vista em Gokula, e em Vastu Siddhi, Gokula é vista em Goloka. Este é um mistério profundo. Ao se obter prema, amor divino, obtém-se Swarupa Siddhi, Vastu Siddhi. Ocorre depois disso, quando tanto as coberturas ilusórias, grosseiras e sutil da alma condicionada são resolvidas pela doce vontade de Krishna. Em qualquer caso, até que se atinja a perfeição na devoção, o Bhaktisiddhi, a pessoa terá que ver Gokula separada de sua concepção de Gokula, de Goloka. Percepção de Goloka. Com miríades de pétalas, Gokula é o assento exclusivo e transcendental de maravilhas infindáveis, a eterna morada divina de Krishna. Verso 3. Karnikaram Maha Yantram Satkonam Vajrakilakam Sadhanga Satpati Istanam Prakritya Purushena Cha Premananda Mahananda Rasena Vastitam Yat Jyotirupena Manuna Kama Bijena Sangatam. Tradução: o centro da lótus divina é o âmago, a residência de Krishna. É presidida pelas metades predominadora e predominada. É mapeada como um símbolo místico hexagonal, tal como um diamante. A refulgente entidade suprema de Krishna, a fonte de todas as potências divinas, preside como o pivô central. O grande mantra de 18 sílabas, formado de 6 partes integrais, encontra-se manifesto como um local de forma hexagonal. Significado de Bhaktivinoda Thakur. Os lilas ou passatempos de Krishna são de dois tipos básicos, manifestos ou imanifestos. Os passatempos de Vrindavana, que podem ser revelados à visão dos humanos, são o Krishna Lila manifesto, enquanto que aquilo que permanece invisível aos olhos é o Krishna Lila imanifesto. Em Goloka, o lila imanifesto encontra-se sempre manifesto, e em Gokula, o lila manifesto mostra-se aos olhos mundanos quando Krishna assim o deseja. Em seu livro Krishna Sandarbha, Srila Jiva Goswami afirmou: Aprakta litaha prasudhi prakata lilam abhikatihi. O lila manifesto é a revelação do lila imanifesto. Diz ele ainda que Shri Vrindavanasya Prakasha Vivesho Golokatam Tatra Prapantika Loka Prakata Lila Vakashava Nava Basamanam Prakasho Goloka Iti Samantanyam.
O significado é que qualquer intervalo encontrado no Lila de Krishna, manifesto no mundo ilusório, está repleto daqueles passatempos que têm sua presença sutil ao fundo, num modo imanifesto. Esses são os passatempos de Goloka ou Goloka Lila. Assim, em seu livro Lago Bhagavatamrita, Sri Rupa Goswami harmoniza todos esses pontos. Yati tu Goloka Nama Syati Tati Chagokula Vaibhavam Tadimya Vaibhavatam Chatasyatam Mahimanate. Goloka é a manifestação transcendental das mais elevadas glórias transcendentais de Gokula. Assim, Goloka é completamente a mesmíssima manifestação da majestade de Gokula. Ainda que todos os passatempos de Krishna não se manifestam em Gokula, todos eles encontram-se eternamente manifestos em Goloka. A revelação às almas condicionadas do Lila e manifesto de Goloka como a mesmíssima manifestação majestosa de Gokula. É de dois tipos, a saber, através da adoração do mantra, Mantropassanamai, e através da pura espontaneidade, Swarasik. Sri Jiva Goswami explicou em seus escritos que qualquer uma das diversas localizações e circunstâncias correlatas dos passatempos divinos possuem sua localização de existência permanente e assim pode-se meditar neles por meio do mantra apropriado. A revelação meditacional de Goloka, que nasce da meditação constante e localizada no mantra sobre uma localização correspondente a um passatempo singular, é Mantropassanamai Lila. Mas aqueles passatempos que permeiam muitas localidades com várias brincadeiras e devaneios divinos estão repletos de espontaneidade variada e desse modo são Swarasiki, isto é, são revelados aos devotos dotados de maturidade transcendental. Neste verso encontra-se ambos os significados. Primeiro, nos passatempos indicados em 18 sílabas, as bases do mantra recebem sua localidade apropriadas, a fim de que cada uma manifeste um passatempo particular de Krishna. Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Swaha. É dito que este mantra é formado por 6 partes integrais de 6 bases métricas que são: primeira, Krishnaya; segunda, Govindaya; terceira, Gopijana; quarta, Vallabhaya e quinta, Swaha, e sexto, Ra. Quinto, Swa e sexto, Ra. A formação do mantra é desse modo mostrada como sendo a inserção consecutiva desses 6 membros. O grande símbolo místico hexagonal, o ciclo do domínio do Senhor Mahayantra, é explicado da seguinte maneira: o pivô central do símbolo é Klim, a semente, Bija. O princípio impulsor ou a semente, desejo, Kama Bija. Ao encontrar os pensamentos na verdade transcendental com a ajuda de tal fórmula, a pessoa pode alcançar a percepção da verdade tal como fez Chandradwaja, o Senhor Shiva. O Gautamiya Tantra afirma: Swashabdena chakshitragyo heti chit prakriti para. A palavra Swa indica Kshetragya, ou alma, e Ra indica a natureza transcendental mais elevada. Segundo Sri Haribhaktivilasa,
Uttarad Govindeti Asma Surabingo Jati Tad Uttarad Gopi Janetis Asmat Vidyas Chaturdasa Tad Uttarad Valabha, etc. Nesta linha, pode-se atingir a vivência de um passatempo localizado através do agenciamento da adoração pelo mantra. Este é o objetivo da adoração por meio do mantra. O objetivo geral é que a pessoa que estiver ansiando profundamente ingressar nos passatempos divinos de Krishna deve render serviço a Krishna com o ser interior espiritual e com a perspectiva apropriada de seu relacionamento com o Absoluto, Sambandha Jnana, que nasce da predisposição devocional a servir Bhakti Rasa. Nessa relação com a divindade é estabelecida quando o conhecimento intrínseco é realizado. Primeiro, a forma intrínseca de Krishna. Segundo, da forma intrínseca dos passatempos divinos de Krishna em Vraja. Terceiro, a forma intrínseca de suas atendentes divinas, as gopis. 4. A forma intrínseca de total auto-entrega de Krishna, o rastro de Tadvallabha. As gopis, aquelas que a quem ele mais ama. 5. Da forma divina intrínseca e pura da alma, de percepção divina. 6. De Titi Prakti, ou a natureza divina intrínseca, ou seja, a natureza intrínseca da alma de render serviço divino a si Krishna. A pessoa que se estabelece de modo apropriado nessa relatividade do absoluto atinge firmeza, nishta, na ocupação da alma na prática divina, abdeia, e chega a conhecer a única vida nectária ou prospecto, prayojana, como sendo o júbilo do serviço ao masculino supremo, se Krishna, dotado de ego, de uma donzela predominada e serva de Sri Radha. Este é o significado subjacente. Assim, inicialmente, os passatempos meditacionais de Goloka e Gokula podem fazer seu aparecimento no coração de um devoto no estágio da prática sagrada, sadhana, através da adoração por meio de mantra, e em seguida os passatempos irrestritos e do livre-arbítrio são revelados ao devoto no estágio da perfeição Siddhi, e esta é a posição geral de Goloka ou de Gokula, o que está ainda mais iluminado à medida que o texto evoluir, o que será ainda mais iluminado. O significado de Yotirupena Manuna é que o propósito transcendental é revelado no mantra, e ao conectar isto ao desejo transcendental, a Prakrita Kama, do amor puro a Krishna, a vida da pessoa que continua servindo nesta linha fica saturada com o êxtase supremo do divino e jubiloso amor, o Premananda Mahananda Rasa. Tais passatempos eternos e repletos de júbilo e amor estão sempre refulgindo em Goloka. Verso 4. Tad Kinjaukam Tad Anshanam Tad Patrani Shriam Api. Tradução. O âmago daquela eterna morada sagrada chamada de Gokula é a terra hexagonal da morada de Krishna. Os estames ou as pétalas são as residências dos pastores ou gopas que pertencem a Krishna e que são seus mais amados amigos e devotos, mais amantes que fazem parte de seu próprio ser. Aquelas moradas parecem ser várias paredes, todas belamente refulgentes. A vasta folhagem daquela lótus
constitui as subflorestas que são as moradas das donzelas amorosas de Krishna, encabeçadas por Sri Radhika. Significado: a Gokula transcendental tem a forma de uma flor de lótus. Seu interior é hexagonal. No centro encontra-se as metades predominada e predominante. Shri Radha e Shri Krishna, que são objetivo do mantra de 18 sílabas, eles são circundados por suas várias expansões pessoais e subjetivas. Os servos íntimos associados, prevenientes da potência intrínseca divina, a semente Radha e Krishna. No Gopala, Tapani Upanishad afirma que Tasmad Onkara Shambhutho Gopala Visvavambaha Klim Onkarasya Chaitatan Patate Brahma Vidibhi. Onkara, Om, significa Gopala, quem é tanto a potência quanto o potente. O Klim significa Onkara. Portanto, Klim, ou a semente primária dos desejos Kamabidya, expressa a realidade transcendental de Sri Radha e Krishna. Verso 5. Chatur ashram tat paritat svetatupakankyam adbhutam chatur ashram chatur Murtes Chatur Dharma Chatuskritam Chaturbi Purushartascha Taturbi Hetubir Vritam Shulai Dashabi Anadadam Urdhado Digvi Dikshu Api Astabi Inibi Shustam Astabi Sidibi Statha Manu Rupashi Cha Dasabi Dikhi Palhi Parvito Vritam Shamai Ghaurascha Raktascha Shuklaischa Parshadar Shabhi Shobitam Shaktibi Dabhir Adibutabi Samantataha. Tradução: descreve-se o perímetro de Gokula. Na parte externa de Gokula existe uma área quadrangular miraculosa conhecida como Setadvipa, que se estende em 4 direções. Esta se subdivide em 4 seções nos 4 lados. Cada uma dessas divisões são a residência de Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. Ao redor desta morada quádrupla encontram-se as 4 metas da vida humana, ou seja, a religiosidade, o ganho material, o desejo e a emancipação, Dharma, Artha, Kama e Moksha, com suas respectivas causas originais. Os 4 Vedas, Rig, Sama, Ajur, Atharva, os quais por constituição são mantra. 10 lanças encontram-se fixas nas 8 direções: leste, sul, oeste, norte, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, acima e abaixo. As 8 direções são iluminadas pelas 8 joias conhecidas como Mahapadma, Padma, Shankha, Makara, Kachapa, Mukunda, Kunda e Nila, representando as 8 perfeições. Todas as 10 direções são presididas pelos 10 guardiões em forma de mantras. Por toda parte refulgem os associados negros, dourados, vermelhos e brancos do Senhor, e as milagrosas potências encabeçadas por Vimala. Significado por Bhaktivinoda Thakur. Gokula é o assento principal da devoção amorosa, o Prem Bhakti, e assim o rio Jamuna, Govardhana e Sri Radha Kunda e Vraja Mandala, manifestos no plano mundano, todos se encontram presentes lá. E mais, toda a majestade de Vaikunta penetra
todas as direções, todas as expansões plenárias e quádruplas. Chaturvyuha Vilasa do Senhor encontra-se presentes em suas localidades apropriadas, e delas se estende infinitamente o reino ilimitado e transcendental, conhecido como Paravyoma Vaikunta. A emancipação de alcançar Vaikunta é a realidade. O ganho e o desejo em geral possuem sua posição apropriada em Gokula, em sua forma seminal original. Os Vedas também estão presentes, cantando sempre as glórias do Senhor de Gokula. As 10 lanças da persuasão abanam nas 10 direções para prender as pessoas que, sem a graça de Krishna, tentarem se aproximar-se ou se associar com Goloka através da contemplação. Os vangloriosos do caminho da meditação e da renúncia movida a conhecimento, yoga, jnana, que tentarem se aproximar de Goloka serão atravessados, sendo trespassados por essas 10 lanças. O nirvana, ou auto-aniquilação, atinge seu cúmulo no plano de Brahman. Esse plano é apenas a cobertura externa de Goloka na forma dessas lanças afiadas. No significado de Shula ou lança, deriva-se Trishula ou tridente. O tridente simboliza as divisões das triplas qualidades mundanas, Rajas, Tamas e Sattva, e os aspectos triplos do templo, ou seja, passado, presente ou futuro, ou yogis no caminho do misticismo óctuplo, ou gyanis ou liberalistas no movimento não indiferenciador de Brahman, que audaciosamente se aproximam de Goloka, são sumariamente despedaçados por esses tridentes situados nas 10 direções e mergulham no abismo da desesperança. Assim que se aproximam de Goloka através do caminho da devoção, inspirados pela opulência e majestade, ficam enamorados das 8 perfeições de Anima e etc. E pelos tesouros majestosos de Mahapadma e etc. Eles permanecem lá, encantados pelo aspecto Vaikunta, que se constitui na periferia de Goloka. Aqueles que são ainda menos inteligentes estão subordinados pelos 10 mantas guardiões que vigiam as 10 direções e regressam ao plano mundano septuplo, encabeçado por Goloka. Assim, Goloka é praticamente incognoscível e inatingível. Lá todas as formas intrínsecas do Senhor Supremo, que propõem os desígnios da religião pura para as diferentes eras, estão sempre ansiosas de conceder sua graça aos devotos que chegam lá apenas através da pura devoção amorosa, Shuddha Prema Bhakti. Segundo suas matizes particulares, essas formas do Senhor estão cercadas por seus associados apropriados e em Gokula. Sua morada é Svetadvipa. Portanto, Srila Vrindavan Das Thakur, o Vyasa do Lila de Chaitanya, descreveu a cidade de Navadvipa com o mesmo nome de Svetadvipa. A culminância dos passatempos de Gokula, os passatempos de Navadvipa, encontram-se eternamente presentes em Svetadvipa. Assim, Navadvipa Mandala, Vraja Mandala e Goloka são uma verdade única, idêntica e indivisível. Manifestaram diversidade unicamente devido a seus infindáveis aspectos na variedade ilimitada do amor divino. Neste particular, existe uma outra verdade oculta, conhecida dos grandes devotos santos imbuídos
da devoção amorosa apenas pela direta graça de Krishna. Este mundo material está classificado em 14 planos básicos. Os grihasthas, que são trabalhadores frutivos, karmis e que desejam desfrutar, vagueiam através dos 3 planos, Bhuva e Swaha. Personalidades pacíficas que, incansáveis em seus votos de brahmacharya, são austeros e permanecem absortos na verdade e ocupados em trabalhos profundamente abnegados, movem-se pelo plano de Maharloka, Janaloka e Tapaloka até Satyaloka. Na parte superior de Satyaloka encontra-se a morada do Senhor Brahma, e acima dessa encontra-se o plano infinito e transcendental de Vaikunta, a morada de Hirdakashai Vishnu, Kshirodakashai Vishnu, reclinado por sobre o oceano de leite. Os sannyasi Paramahansa, renunciantes perfeitos, e os demônios mortos pelo Sr. Hari atravessam o rio da passividade, o rio Viraja, isto é, eles atravessam os 14 planos do mundo e atingem o nirvana da extinção da individualidade da alma ao submergirem no plano refulgente do Brahman. Os devotos que adoram a majestade suprema do Senhor, devotos desejosos de emancipação, devotos puros, devotos dotados de sentimentos amorosos, devotos absortos em amor e devotos subjugados pelo amor, todos eles atingem um lugar em Vaikunta, a morada infinita e transcendental do Senhor Narayana, Goloka Dhamma. A morada divina de Goloka somente pode ser alcançada pelos devotos que obtém a doçura e o encantamento superior do Senhor de Vraja e que fielmente seguem os residentes de Vraja. Eu vou ler uma nota aqui do livro. Os 7 planos superiores são Burloka, Burvaloka, Swargaloka, Maharloka, Janaloka, Tapaloka e Satyaloka. Os 7 planos inferiores são Tala, Atala, Vitala, Talatala, Mahatala e Sutala. A Terra encontra-se dentro do plano de Burloka. Continuando a leitura. Pela potência inconcebível de Krishna, esses devotos são designados a posições diferentes conforme seus raças ou predisposições de servidão divina. Os devotos que fielmente seguem a devoção pura dos residentes de Vraja encontram-se situados em Krishna Loka, e os devotos que seguem fielmente a devoção pura dos residentes de Navadvipa encontram-se situados em Gaura Loka. Aqueles devotos que têm devoção igual tanto por Vraja quanto por Navadvipa atingem o júbilo do serviço tanto a Krishna Loka quanto a Gaura Loka. Assim, Sri Diva Goswami afirmou em seu livro sagrado, Shri Gopala Champu Yasa Kalu Lokasya Golokakas Tatago Gopavasa Rupasya Sweta Dvipataya Chanam Yasprita Paramasudharata Samudhi Buddha Swarupasya Tadrisha Gyanamaya Katapaya Matra Prameya Patrataya Tach Paramata Mata Paramagolokaha Paramaha Setodipaiti. Aquela morada suprema é chamada de Goloka, por ser a morada das vacas e dos pastores, por ser a residência suprema dos passatempos estáticos, é o próprio ser de Krishna. O mais e mais, esse plano supremamente sagrado é conhecido como Setodipa, Ilha Branca. Devido à qualidade exclusiva de sua pureza imaculada, manifesta por sua natureza peculiar e inconcebível como repositório de certas
experiências nectárias de uma forma similarmente transcendental e inconcebível. Tanto a forma de Goloka Suprema quanto da Svetadipa Suprema são partes inseparáveis de Golokadama. O significado subjacente é que, ainda que Krishna desfrute de seus passatempos em Vraja, ele é ainda assim incapaz de saborear o júbilo da totalidade do rasa de êxtase divino. E ele, portanto, aceita o coração e a aura de Shri Radhika, quem é o reservatório feminino de seu amor. E para esse propósito, Goloka manifesta-se eternamente como Svetadvipa. Encontramos isto ilustrado a seguir. Shri Radhaya Pranaya Mahima Hidrisho Vanayava Swadhyo Yanandibhuta Madhurima Kidrisho Vamadhi Shaukyam Chasyamad Anubhavataha Kidrasham Veti Lobat Tat Bhavadhya Samajani Satchigarba Sindhu Karidhu. O que vem a ser essa grandiosa glória do amor de Shri Radha? O que vem a ser essa minha morada, essa minha doçura amorosa e encanto extraordinário de que Shri Radha desfruta? E o que é o júbilo que Shri Radha sente ao experimentar a minha doçura e encanto? Vou ler novamente essa parte. O que vem a ser essa grandiosa glória do amor de Shri Radha? O que vem a ser essa minha doçura amorosa e encanto extraordinários de que Shri Radha desfruta? E o que é júbilo que Shri Radha sente ao experimentar a minha doçura e encanto? Ansiando por saborear esses três sentimentos, a lua, Krishna Chandra, nasceu do oceano, do ventre de mãe Sati. Aqui encontra-se revelado o significado oculto e profundo de Sri Jiva Goswami. É ainda dito nos Vedas: deixem-me divulgar este mistério. Nas margens do Ganges, na morada sagrada de Navadvipa, que é a mesmíssima Golokadama, Govinda Gaurachandra aparece numa forma humana. Ele é a alma de todas as almas, o Senhor Supremo, a grandiosa personalidade santa, o grande sannyasi que personifica a pura existência transcendental para as três qualidades da natureza material. Ele revela a devoção pura ao mundo. Ele é o Senhor uno sem igual, a purificação de todos os aspectos do Absoluto, a alma suprema e o avatar em todas as eras dos matizes dourados, vermelho, preto e branco. Ele é diretamente a personalidade suprema do conhecimento divino, repleto de todas as potências transcendentais. Ele advém na forma de seu devoto. Ele é o doador da devoção e é cognoscível por meio da devoção. Em muitas referências escriturais, tais como Asam Varnas Trayaha Krishna Varnam Tvisha Karnam Yad Pashaha Pashat Rukman Varnam Maha Prabhu Vai, etc. Gaurachandra é estabelecido como sendo idêntico a Krishna. Ainda assim, a forma dourada na qual ele graciosamente aparece na morada eterna de Navadvipa, idêntica a Goloka, onde ele se encontra eternamente dedicado a saborear o néctar dos passatempos divinos de Shri Radha Krishna. Essa forma dourada, Goura, também aparece em cada uma dessas afirmativas védicas. Pela potência de Yogamaya, a corrente da potência pessoal interna de Krishna, seu nascimento e outros passatempos têm lugar em Gokula, situado no plano térreo, e do mesmo modo e pela mesma potência de Yogamaya,
O dourado Senhor Goura advém do ventre de Mãe Sati, e todos os seus passatempos divinos têm lugar em Trinavdama, na região terrena. Esta verdade divina é o princípio axiomático da ciência espiritual, e não invenção da imaginação subordinada à Maya, a potência ilusória. Verso 6. Evam chotirmaho devha sadandaha parati paraha achimaramasya tasyati prakrita sasamagamaha. Tradução. Aquele Senhor de Goloka é a personalidade suprema e transcendental de Deus, o próprio ser do eterno êxtase. Ele se encontra situado além da investigação da mundanidade e sempre desfruta na morada espiritual uniconsciente. Ele jamais se associa com a natureza mundana enganadora. Significado de Bhaktivinoda Thakur. A exclusiva potência divina de Krishna, sua própria potência personificada, tem manifesto os passatempos de Goloka ou Gokula. Por sua graça, os jivas que pertencem à potência marginal também podem entrar nesses passatempos. A potência secundária externa de Maya, que é como uma sombra daquela potência divina, Titi, situa-se na margem mais distante e inferior do rio Viraja, que se encontra no limite inferior do plano de Brahman. E o Brahman encontra-se situado na fronteira inferior de Mahavaikuntha, que é a região circundante ou periferia de Goloka. Diante de tal pureza infinita, a potência externa de Maya sente-se envergonhada de aparecer diante de Krishna, para não falar de obter sua associação. Verso 7. Mayaya Ramanasya na Vyogas Tayasaha Atmana Ramaya Reme Tyakta Kalam Sishri Kisaha. Tradução do verso. Krishna é o predominador indiferente de Maya, a natureza ilusória externa. Ele não mantém relação com Maya externa. Ainda assim, Maya não está completamente separada ou divorciada da suprema verdade absoluta que é Krishna. Em seu desejo de criar o mundo, ele se une à sua própria potência transcendental, Rama, e seu desfrute, em forma de olhar por meio do qual envia sua potência do tempo. É puramente indireto. Significado. Krishna não se associa diretamente com a potência de Maya. Seu relacionamento com ela é apenas uma sugestão indireta de associação. Ele dá uma olhadela à potência de Maya através da agência na forma de seu descenso predominativo, o Purushavatara, Karana Dakashai, Karana Navasai Vishnu. Eu conheço como Karana Dakashai Vishnu, mas aqui está escrito Karana Navasai Vishnu, Mahavishnu, quem se reclina sobre o oceano causal. Karana Navasai Vishnu é uma porção plenária de Maha Sankarshana de Vaikuntha. E Vaikuntha é a morada plenária de Krishna. O Senhor não se associa a Maya sequer pelo ato de mirá-la, desde que a potência divina, Rama, como sua potência infalivelmente leal, leva a cabo a função de lançar essa sua mirada. A Maya externa, como o Dhamma de companhia de Rama, que ocupa no serviço da porção plenária do Senhor, unida a Rama, é a corrente do tempo, é o poder sobrenatural de Rama,
que realiza trabalho, sendo desse modo a influência predominante no poder criador universal. Incrível explicação, né?